Graça e paz, gente. Estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem de Deus ao seu coração. Espero que Deus venha abençoar a sua vida, abençoar a sua casa e abençoar toda a sua família. E a mensagem de hoje continua no livro de João, capítulo 6, versículo 18, que diz assim, que tem por título Jesus anda sobre o mar. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. Amém? O capítulo 6 de São João começa com um grande milagre, da multiplicação de 5 pães e 2 peixes. No vídeo anterior que eu gravei ontem, eu mencionei, eu falei acerca desse episódio, que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes para saciar a fome da multidão. E quando Jesus termina de multiplicar estes 5 pães e 2 peixes, que toda a multidão está saciada, que toda a multidão está alimentada, a multidão começou a conversar entre si para colocar Jesus, fazer Jesus como rei de Israel. Jesus, observando e percebendo que a multidão queria fazer dele rei, Jesus imediatamente sai de perto da multidão e volta para o monte orar. Por quê? Porque este não era o propósito de Jesus. Este não era o foco de Jesus se tornar rei naquele momento. Enquanto a multidão queria fazer Jesus rei, Jesus sai de perto da multidão e volta para o monte orar. Porque este não era o propósito de Jesus. Este não era o foco de Jesus. Porque o propósito de Jesus sempre foi a cruz, sempre foi morrer na cruz pelos nossos pecados. E quando Jesus vai para o monte orar, Jesus deixa uma ordem para os seus discípulos, para que eles passassem para o outro lado do lago, para Cafarnaum. Então a Bíblia nos diz que quando deu a tarde, os discípulos de Jesus entraram no barco e foi para Cafarnaum. E quando ele chega no meio do lago, a Bíblia nos diz que veio uma grande tempestade. Essa tempestade começou a balançar o barco. O vento era tão forte que os discípulos começaram a ficar com medo. Pedro, João e alguns dos discípulos de Jesus conheciam este lago. Eles sabiam como era este lago, porque eles navegaram muitas e muitas vezes sobre este lago. Mas este dia a tempestade foi tão grande que eles começaram a ficar com medo, porque o barco balançava para um lado e balançava para o outro. Mas aqui eu quero abrir um parênteses aqui. Mas aqui há uma pergunta que nós podemos fazer para Deus. Qual é, irmão Marcos? Jesus, sendo onisciente, onipresente, onipotente, Jesus poderia falar para os discípulos que no meio do lago haveria uma tempestade. Mas Jesus não falou isso. Imagine-se, Jesus, quando dá ordem para Pedro, João e aos demais, dizendo: olha, meus discípulos, quando vocês chegarem no meio do lago, haverá uma grande tempestade. Essa tempestade vai ser tão grande que provavelmente este barco poderá afundar. Se Jesus falasse isso para os seus discípulos, creio eu, que ele sequer pisaria dentro daquele barco. Ele sequer entraria naquele lago e iria para Cafarnaum, porque eles iriam ficar com medo, eles iriam precaver. Eu não vou para o meio do mar morrer, porque vai vir uma grande tempestade, Jesus já me falou. Aqui eu aprendo algo muito importante. Jesus nunca vai falar para você quais serão as dificuldades que você vai ter no caminho. Porque se Jesus falar para você quais serão as dificuldades que você vai ter no caminho, você provavelmente vai desistir do projeto que ele tem para a sua vida. Lembra de José? Quando José teve um sonho, Deus deu um sonho para José. Neste sonho, Deus não disse para José quais seriam as dificuldades que ele teria no caminho para se tornar governador. Por que, irmão Marcos? Porque se Deus dissesse para José quais seriam as dificuldades que ele teria no caminho, imediatamente José iria desistir do projeto que Deus tinha na vida dele. Saiba de uma coisa, Deus nunca vai falar para você, aleluia, as dificuldades que você vai ter no caminho, porque se Deus falar para você quais serão as dificuldades que você vai ter no caminho, você vai desistir, você não vai ter punho forte para lutar pelo projeto que Ele tem para você.
Aqui eu aprendo algo. Deus não vai falar as dificuldades que eu terei no caminho, mas Ele vai me dar o combustível certo. Aleluia! Ele vai nos dar o combustível certo. Ele vai nos dar a fé e vai nos dar a esperança para não desistir no meio da caminhada. Deus tem um projeto para entregar sobre a sua vida, mas Ele não vai dizer para você qual será as lutas que você vai ter no caminho. Sabe por quê? Porque os processos de Deus, Ele não fala. Os processos que você tem com Deus, Ele não vai dizer as dificuldades que você vai ter no caminho. E isso aconteceu com os discípulos. Jesus não falou da tempestade que teria no meio do mar. A Bíblia diz então que quando o barco estava balançando para um lado para o outro, enquanto o barco estava balançando, o vento era tão forte, de repente Jesus aparece no meio das águas caminhando. E os discípulos olhando aquilo, pensando que era um fantasma, Jesus de longe grita, dizendo: não temais, sou eu. Aleluia! Sabe o que Jesus está querendo dizer quando Ele disse não temais? Jesus não estava querendo acalmar a tempestade em volta deles. Jesus estava querendo acalmar o medo que estava dentro dele. Aleluia! Saiba de uma coisa, as tempestades da sua vida, aleluia, Jesus não vai acalmar por fora, Jesus vai acalmar por dentro primeiro, aleluia. Jesus não acalmou a tempestade de uma vez. Jesus chegou dizendo: não tem mais. Sabe o que Jesus estava querendo dizer para os discípulos? Eu quero acalmar a tempestade dentro de vocês, eu quero acalmar de dentro para fora, eu quero acalmar de dentro para fora. Essa foi a ordem de Jesus. Jesus disse: não tem mais, não tem mais, aleluia. Eu quero profetizar aqui sobre a sua vida, essas lutas que nós estamos tendo nos nossos dias atuais, não tem mais, porque Jesus está querendo nos acalmar primeiro, para depois acalmar a tempestade que está ao nosso arredor, aleluia. E assim, se você gostou deste vídeo, curte, compartilhe, mande para as pessoas que você ama, que você gosta, que essa mensagem venha chegar nos corações dessas pessoas, para que elas venham perceber que Jesus não vai acalmar a tempestade ao nosso lado primeiro, Ele vai acalmar a gente primeiro. A hora que Ele nos acalmar, aí sim, Ele vai acalmar a tempestade do nosso lado. Amém? Que Deus abençoe.